Linha de Frente. Fala, meu povo, eu sou Rodolfo Maris e está começando mais um Linha de Frente. Hoje os convidados são Alessandro Negão, meu amigo delegado Palumbo, Felipe Monteiro, meu parceiraço, e ele, os dentes mais bonitos da Jovem Pan, Fernando Capês. Faz sempre que a gente não faz um linha junto, né, Capês? Que bom, cara, tê-lo conosco aqui, viu? E vamos começar falando dele, né? Vamos começar já falando do Marcos Duval, que foi assunto durante esse resto de semana aqui no Brasil. A Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em endereços do senador Marcos Duval, sendo um, inclusive, em seu gabinete no Congresso Nacional. Segundo o próprio parlamentar, a ação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal foi uma forma de retaliação por ter pedido a convocação do ministro Alexandre de Moraes para a CPMI do 8 de janeiro. Eu já quero começar quebrando um pouco as pautas, fazendo em dois, com o meu amigo Fernando Capês, que está muito por dentro desse assunto, comentou o Linha durante essa semana, e isso também foi pauta durante a semana, né? Então, Capês, de que forma que a gente pode enxergar o STF, e principalmente o Alexandre de Moraes, já indo para cima do Marcos Duval? Meu querido Rodolfo Maris, Felipe Monteiro, delegado Palumbo, meu amigo Alessandro Negão. Olha, em primeiro lugar, eu venho insistindo na necessidade de uma mudança constitucional para que medidas de caráter restritivo, como prisões e medidas invasivas como a busca e apreensão, não sejam determinadas monocraticamente por ministros do Supremo Tribunal Federal, mas seja determinado pela maioria da casa. Pode ser em sessão secreta, para não haver vazamento, mas é necessário restabelecer o princípio da colegialidade. Então, essa é uma observação que eu faço. Quanto ao senador Marcos Duval, ele não colabora com ele mesmo. Ele é uma pessoa extremamente confusa. Eu já vi aqui entrevistas no Linha, não sei se você estava presente, era o Pavinato, estava na coordenação. Eu estava presente também. Eu não entendi uma palavra do que ele falou. Então, é extremamente confuso. Ele apresentou 4 versões diferentes. Depois ele foi tentar gravar o ministro Alexandre de Moraes. Tentou gravar, depois ele disse que não queria gravar e voltou a gravar, a dizer que tinha gravado. Cada hora ele fala uma coisa. Eu penso que ele, primeiro, não está muito bem. Ou ele se arrependeu do que fez e cada hora ele inventa uma desculpa esfarrapada, ou é caso até de fazer um exame psiquiátrico para saber se ele está no estado normal de saúde dele, de saúde mental, para poder, inclusive, responder por essa investigação. Agora, veja bem, é necessário, eu vi com uma série de crimes que estão sendo imputados a ele. A gente precisa entender o seguinte: a primeira condição de uma pessoa é a condição de suspeita. Então, há uma suspeição sobre esta pessoa. Quando surgem mais provas, essa pessoa de suspeita, está aqui o delegado Palumbo, passa indiciado. Quer dizer, indiciamento significa que todas as provas do inquérito começam a apontar em direção a ela. Depois de indiciado, tem um pouco mais de prova, você decreta uma medida restritiva. E depois se oferece a denúncia para recebimento. Então, há uma gradação de indícios. Então, é importante que a gente saiba, essa investigação, a meu ver, tinha que ser investigação pública. Não há motivo, se existem documentos sigilosos, se decreta sigilo sobre um ou outro documento. Mas é preciso saber quais são os indícios de que esse senador integra uma associação para o crime ou integra uma organização criminosa. Essa é uma imputação gravíssima, de caráter moral extremamente degradante. Outra coisa, que ele está tentando depor por violência o Estado Democrático. Outra, grave, ele não pode nem ser senador diante de uma condição como essa. Então, é necessário, a gente não conhece, estamos discutindo sobre elementos probatórios que nós não temos, mas é importante que haja uma robusta produção, se não de provas cabais, pelo menos de indícios. Segundo, é saber se foi requerida essa diligência como necessária pela Polícia Federal, que está fazendo a investigação, se o Ministério Público se manifestou concordando para que fosse decretada. Então, esse é um primeiro aspecto sob o ponto de vista processual. Agora, há também isso, a gente vê pelas notícias de ontem, né, dessa semana, de que haveria algumas mensagens trocadas com outros senadores, Rodolfo. E isso pode fazer com que essa investigação seja ampliada e aí há o risco de um confronto institucional. Exatamente. Do Senado Federal com o Supremo. Porque nós estamos falando aqui do Marcos Duval, que já foi da SWAT. Olha só, hein? Delegado Palumbo,
como bem disse aqui o Capês agora, há alguns meses atrás, nós vimos o Marcos Duval muito confuso. Muito confuso, e parece que vivendo no século XIX, porque nós estamos vivendo um século XXI, onde a tecnologia é uma arma muito poderosa para qualquer pessoa hoje, principalmente sobre as falas de qualquer político hoje na televisão. O Marcos Duval várias vezes caiu em contradição, apresentando 4 versões de um mesmo fato, e agora ele vem. Para quem não sabe da história, né? Para quem está pegando agora a política, parece que é uma conspiração contra o Marcos Duval, se tratando do nome de Alexandre de Moraes. Como é que você encara isso? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui ao lado de Felipe, Rodolfo, Capês e Negão. Olha, quando a gente está investigando um crime e uma pessoa ela dá várias versões, já cai em descrédito. E isso é um perigo. Mas eu concordo com o professor Capês, que foi meu professor no ano de 1988, há muito tempo. Agora você levantou agora a bola entregou do cara, os 35 agora, anos. Negão. Olha o que eu sei. Olha aí, Negão. 35 anos. Já fala aí, Negão. Mas Carteirada dessa vez veio de lá pra cá. Nós estávamos aqui, o Negão sempre fala que o Capês vai dar uma carteirada. Carteirada do tempo, né? Por essa nós não esperávamos. A carteirada veio do Palumbo, olha. estamos mais passado que futuro. A verdade é essa. O tempo passa para todo mundo. Para mim não é diferente. Até umas pessoas, volta para a polícia. Acabou meu tempo. Eu fiquei 18 anos em grupo de operações especiais. Eu não tenho mais idade para isso. Eu estou com quase 50 anos, estou com 48 anos. Mais passado que futuro. Mas voltando ao assunto. Medidas excepcionais, mandados de prisão, mandados de busca e apreensão, são excepcionais. Eu concordo inteiramente com o Capês. Isso aí deveria ser decidido por um colegiado e não com decisões monocráticas. Eu concordo com o Capês. Eu creio que já tem projetos de leis como esse, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, mas infelizmente, professor Capês, esses projetos não andam. Não andam porque não é interesse do Supremo, não é interesse do governo e não é interesse do Congresso Nacional. Ali, pelo pouco tempo que estou, vai fazer 6 meses que estou ali, só anda projetos de lei de interesse do governo, como aconteceu essa semana. Mandaram um projeto em atropelo, em regime de urgência. Depois ele foi aprovado. Uma vergonha. Os deputados não têm acesso à lei, não conseguem estudar, não conseguem debater, não passam pelas comissões. E isso é uma vergonha. Se fosse um projeto de lei de interesse nacional, da população, eu me calaria. Mas não, é de interesses de políticos, para privilégios para políticos. E isso é uma vergonha. Olha, vergonha. Eu vou levantar uma questão aqui pro Negão e pro Felipe, que eu tenho certeza que na hora que vir o Felipe aqui, vai vir um contraponto e esse debate vai pegar fogo. Eu vou ter que apartear. Vai, eu já sei que você vai, eu vou dividir a tela com todos vocês hoje na hora que o Felipe falar, porque olha só, Negão, ainda diante dessa operação da Polícia Federal, o deputado Rogério Correia, agora sim, o deputado Rogério Correia do PT, avisou que vai encaminhar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma questão de ordem em que solicita a substituição do senador Marcos Duval na CPMI do 8 de janeiro. Até onde nós sabemos, isso é lícito. Exato. O Marcos Duval levantou a bola e agora o pessoal do PT vai cortar nele. Eu, obviamente, eu gosto muito de brincar aqui com o Capês, dos 35 anos, mas eu sempre digo que é uma sorte para mim poder sentar numa mesa assim do lado de gente capacitada como o Capês. Eu não tenho o notório saber jurídico, muito menos sou um jurista. Tá na moda o notório saber jurídico, né, velho? Então, eu vou deixar essa parte de dizer se o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes errou, acertou com o Capês, já que ele é um jurista. Eu quero lembrar vocês de um episódio que aconteceu, para a gente poder também falar dessa bola que foi cortada agora no Marcos Duval, que recentemente o senador Marcos Duval e o senador Cajuru fizeram uma aposta em rede nacional para todo mundo ver, dentro do Senado. Marcos Duval dizia que podia provar que o presidente Lula não sabia da ocorrência, sabia do que estava acontecendo ali no dia 8, e eles apostaram o mandato deles. Eu lembro que quando eu vi isso, eu falei assim, cara, são 2 senadores. Não é numa reunião privada e alguém gravou, não, é com todo mundo vendo. Olha o peso que é isso em qualquer país minimamente decente do mundo. 2 senadores virem a público, apertarem suas mãos. Eu não sei vocês aí de casa, mas eu sou do tempo em que o aperto de mão tinha mais validade que uma assinatura. Você entendeu? Então,
Isso, eu falei assim, gente, se isso aqui não é motivo para todo mundo botar o holofote em cima desses dois e essa CPMI pegar fogo, eu não sei mais o que é. Logo depois veio os dois a público dizer que não, era uma brincadeira, porque vai que é, vai que não é. Nessa hora, o Marcos Duval, eu não digo nem tanto o senador Cajuru, eu digo o Marcos Duval, para mim, naquele momento ali, ele perdeu totalmente ali Pra mim, ele virou meio que o Pedrinho Lobo, sabe? A história do Pedrinho Lobo. Então, agora, mesmo que ele esteja correto, então fica difícil a gente até defender o Marcos Duval. É óbvio que, como disse o Capês aqui, não é legal, você precisaria de uma decisão no colegiado para ir lá, que é um senador da República. Mas, ao mesmo tempo, com tanta coisa que a gente já viu, conta uma história, conta outra, faz uma aposta... Não fica contundente, né? Fica difícil da gente poder também defender o Marcos Duval. Olha só, meu amigo Felipe, você não acha que o erro maior do Marcos Duval foi, de fato, ter colocado o nome do Alexandre de Moraes na questão meses atrás, logo no comecinho do ano, onde ele falou que ele foi ali e consultou o Alexandre de Moraes sobre o 8 de janeiro. Você não acha que ali ele cometeu um erro? Rodolfo, a única coisa que me surpreende nessa ordem de busca e apreensão do Moraes foi a demora que teve. Perfeito. Vou ser sincero para você. Por isso, nesse aspecto, eu vou discordar do Capês, que falava que precisava de ter decisão do colegiado para medidas restritivas. Vamos relembrar o que o Duval falou em fevereiro. Ele falou que, numa reunião com o Bolsonaro, ele foi coagido a fazer uma gravação de uma conversa dele com o Alexandre de Moraes para descredibilizar o Alexandre de Moraes. Então, assim, quem falou isso numa live foi o próprio Marcos Duval. O próprio Marcos Duval, senador da República, falou que ele, junto do Bolsonaro e junto do outro lá, o deputado que foi cassado, o Silveira, eles foram coagidos e combinaram de gravar o ministro do STF para descredibilizar o ministro e tirar ele da investigação relacionada ao Bolsonaro no STF. Isso já é um fato direto, claro, que teria necessidade e urgência da postura do Alexandre de Moraes de fazer busca e apreensão. O que eu fico impressionado é com a demora que isso ocorreu, né? Ou seja, demorou 4 meses para Alexandre de Moraes tomar uma medida dessa em relação ao Marcos Duval. E aí, nesse aspecto, até fortalece, de certa forma, o que o Duval falou. Poxa, o Alexandre de Moraes só fez a busca e apreensão no meu gabinete e na minha residência, no meu escritório de trabalho, por conta que eu pedi para chamar ele para o ato de 8 de janeiro. Tem legitimidade no caso, nessa situação. Ou seja, numa democracia que funciona bem, o normal é isso ter sido feito na hora que ele falou isso, né? Depois ele mudou a versão mais 2 vezes, falou que Bolsonaro não coagiu ele, pelo contrário, apenas assentiu com a cabeça, depois falou que Bolsonaro só ouviu, mas o fato é que o Marcos Duval, ele mesmo falou isso. Ninguém está colocando palavra na boca dele, ele mesmo falou isso, e isso já justificaria, sim, uma medida restritiva do direito, né, para fazer busca e apreensão, para buscar provas de eventual coordenação de golpe de Estado. Né? Porque o que o Duval queria, como ele mesmo disse, era evitar a posse do Lula e tirar o Lula do poder. Então, ou seja, independente de qualquer tipo de tecnicidade, tecnocracismo, né? O fato é que, nesse caso específico, está claro que o Alexandre de Moraes deveria ter tomado a postura assim. Em relação à questão do deputado do PT que vai encaminhar ao Senado, ao presidente do Senado, para tirar o Marcos Duval... O Rogério Correia? Exatamente. Eu acho que é natural, né? Vamos lá, pessoal. A CPI do 8 de janeiro está buscando investigar a causa e o motivo daquele fato que foi triste para todo mundo, né? Não teria um sentido o senador que está sendo investigado por incentivar esse ato estar nessa comissão. Então eu vejo com naturalidade, com passo da democracia, essa questão. Bom, eu vou passar para você, Capês, mas eu quero fazer uma observação, ainda sobre lembrando desse caso, como você bem disse aqui, Felipe, que ele começou uma live por volta da quase 2 da manhã, direto pelo seu Instagram, tá? Aparentemente, não pode falar se ele estava sob efeito de alguma coisa,
Mas quem é que faz uma live a 1h40 da manhã pra ficar falando mal de político, sendo ele um parlamentar? Fala pra mim. A minha mãe sempre me ensinou uma coisa. Quando você tá nervoso, não fala nada, porque você pode ofender as pessoas. E quando você está muito feliz, também não prometa nada, porque depois passa o seu estado de felicidade, a emoção abaixa, e você vai ter que cumprir aquilo que você prometeu. Então, faltou para ele um pouquinho de lição da minha mãe. Marcos Duval, quase 2 horas da manhã, você abriu uma live para começar a falar e colocar o nome do Alexandre de Moraes, um dos homens mais poderosos do Brasil. Ele que está integrando hoje o STF, para quem não sabe quem é o Alexandre de Moraes, que, aliás, dizem as más línguas, Capês, que se parece comigo. Pode ser. Mas eu tenho escovinhas, ele não tem. Parafraseando a sábia sua mãe, os chineses já diziam antes da era cibernética, quando você está com muita raiva de uma pessoa, escreva uma carta, mas não poste no correio. Não envie essa carta. Mas Capês, o mundo moderno, quem nunca pegou o celular aqui, ó, tô com uma raiva, começa a digitar. Por isso que eu falei, antes da era cibernética. Aí você recolhe, você fala, não vou mandar nada. Você não posta. Escreve e depois não... Faltou esse saber pro Marco Duval. Vamos lá, Capês. Me parece que o meu amigo, colega, Felipe Monteiro, não entendeu bem o que eu disse ou fez que não entendeu. Eu já criticava muito alguns abusos quando praticados pela Lava Jato, porque aqui nós não estamos para defender senador Marcos Duval, A ou B. Aliás, eu acho até que por tudo que ele já falou, para mim ele não tem nem condição de ser senador. Eu repito aqui, nós participamos de linha de frente, em que ele falou, o Pavinato não me deixou indagá-lo, eu não entendi uma palavra do que ele falou. Também essa questão de que vai gravar ministro é uma coisa vergonhosa, que realmente merece... Táticas da SWAT. Tática de SWAT? Que conversa de SWAT? Eu fui membro da Associação Internacional de Chefes de Polícia, fui uma época, frequentava, não sou membro de SWAT, nunca fiz treinamento de SWAT. Que conversa? É SWAT quem é? Não tem nada a ver com o assunto, né? Com certeza, não tem nada a ver uma coisa com outra. Pronta intervenção, não é um grupo que faz investigação. Gente, pelo amor de Deus, é o nível do Senado, pelo amor de Deus, gente, o país precisando crescer. Então, quando, por exemplo, o Sérgio Moro determinava a condução coercitiva do então investigado ex-presidente Lula, sem uma prévia intimação, eu fazia críticas. Quando foi feita a denúncia do triplex, e eu falei, não está identificado o nexo causal nessa denúncia. Quando você cria, ainda que seja para um fim nobre, você quer combater a corrupção, mas você começa a percorrer caminhos autoritários, atalhos dentro da legislação processual, você vai criando uma herança autoritária que é muito ruim para o cidadão. Então, quando eu digo uma medida extrema de busca e apreensão, ela tem que ser refletida, ela tem que ter calma, porque você está criando uma jurisprudência definitiva. Eu vou te permitir... Se você quiser, Edu, chegamos naquele momento, ninguém vai discutir aqui, ninguém vai discutir a sunga branca que ele postou esses dias, mas nós vamos fazer assim, ó, divide a tela entre os dois. Em primeiro lugar, gravar o Alexandre de Moraes. Por esta razão é que existe uma corregedoria do Senado que pode instaurar um processo para ele, inclusive por perda de mandato, por quebra de decoro parlamentar. Separação de poderes existe, né? Não, existe, está na Constituição Federal, né? Os poderes são independentes, harmônicos, eles devem atuar com harmonia. Mas explica vocês, olhão, pera um pouquinho. Tá os dois discutindo aqui no... 90% das pessoas que estão assistindo não são formados de direito. Deixa eu ouvir primeiro o Felipe, depois... Só um minutinho, eu vou explicar para quem está assistindo em casa uma coisa. Vocês começam a discutir aqui jargões sobre de advogados aqui, um vai defender a causa. Eu quero que explique para quem está assistindo. Não adianta a gente começar a fazer aqui, nós não estamos numa aula de direito, mas eu quero que vocês expliquem para quem está assistindo, porque você defende um ponto, você está defendendo um outro ponto. Sabiamente, os dois. E eu fico no meio. Então, por favor, vamos lá. E regra geral, eu concordo com o Capês. Né? Medidas... Divide a tela. Medidas restritivas de direito tem que ser pensada. Tem que ter o princípio da colegialidade, no caso dos tribunais, para todo mundo decidir a questão. Mas o caso, Capês, o Duval, que foi fazer uma live, e ele falou que estava conspirando para fazer um golpe e gravar o Alexandre de Moraes. Os chefes de poder, não tem outro os chefes de poderes... A prova ele fez. Os chefes dos poderes têm que se conversar
e tomar as medidas que são necessárias em harmonia. Se ele não está se comportando de acordo com o decoro parlamentar, e que é clara e nítida quebra de decoro parlamentar, em falar que vai subrepticiamente gravar um membro de outro poder, um ministro do Supremo Tribunal Federal ou qualquer outra autoridade de outro poder. Isso tem que ser resolvido internamente. O que eu estou dizendo é que o país, hoje, qual que é a urgência do nosso país? O que a população mais precisa nesse momento? Crescimento econômico. Nós estamos perdendo um tempo enorme. Esse governo está indo para 7 meses, tem tudo a ver com uma coisa, tem tudo a ver com outra. A pauta é Marcos Duval. A economia, não. A economia depende de segurança jurídica. Segurança jurídica, estabilidade institucional. É o que falta, Capês? A segurança jurídica para a população, para todo mundo? Falta segurança jurídica. Nós precisamos acalmar, colocar a bola no gramado. Os chefes de poder precisam conversar. Aqueles que estão criando distúrbios, que estão criando anormalidade institucional, a questão tem que ser resolvida internamente dentro de cada poder. Ninguém vai colocar de fora investimento externo no país para retomar o crescimento se nós continuarmos com essa questão de insegurança jurídica, de instabilidade, com medidas extremas daqui e dali. O governo não saiu do lugar desde janeiro. Nós estamos discutindo o quê? Atos de 8 de janeiro. Eu quero falar sobre isso, Capê, só para a gente terminar esse assunto aqui, tá? A CPMI do 8 de janeiro, ela veio perdendo forças durante esse período aqui. São 6 meses, nós já estamos 6 meses do ano de 2023. Isso aconteceu lá no dia 8 de janeiro. A CPMI, que deveria ter ocorrido lá atrás, não aconteceu. Por quê? Porque os caras são ensabonetados, os caras são escorregadios, saíram pela tangente e até agora não aconteceu. Aí vem agora esse cidadão chamado Marcos Duval, que faz parte de uma comissão que vai investigar, faz parte da comissão que vai investigar o que aconteceu de fato, a sujeira que tem por trás desse 8 de janeiro. E, de repente, ele cria prova contra ele, porque agora todo mundo quer que ele saia. Ou seja, vai perdendo cada vez mais força. Você não concorda, Negão, com isso? Não, engraçado é que já não tem força. Essa é uma CPMI onde o governo já ganhou. Dificilmente o governo vai perder essa CPMI. Ele tem como levar o debate como ele quiser, já que ele tem a relatoria, ele tem a maioria, só convoca quem eles quiserem. O que o Marcos Duval está fazendo é terminar de jogar a pá de cal que já está nessa CPMI. E o Capês tem total razão. Acaba tendo a insegurança jurídica, é uma coisa que acaba afetando na economia também. Só que assim, ela está acontecendo. Só que, como eu já tinha dito antes, eu, obviamente, não tenho o saber jurídico para opinar. O notório saber jurídico. Você tem uma inteligência privilegiada, uma inteligência emocional enorme, um tirocínio, e você tem condições de fazer uma análise muito melhor até mesmo do que nós que temos essa visão mais jurídica. Mas como... Vamos aplaudir esse elogio aí, Negão, não se menospreze. Que isso, o cara quebrada te ama. Não precisa nem falar mais nada, já foi elogiado. Eu sempre falo que eu sou um sortudo de pessoas do calibre. Olha aí, ó. Sinto aqui. Mas no final das contas, gente, o Marcos Duval, ele só está enterrando ele mesmo, e de tabela ele tá conseguindo enterrar também a CPMI. Um monte de coisas que eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber quem organizou. Eu gostaria de saber quem conseguiu levar tantos ônibus até lá. Quem que liberou. Quem sabia e quem não sabia. Quem não sabia. Quem liberou aquele monte de pessoas a entrar. Quem deixou. Quem organizou. Por ficar lá por tanto tempo. Entendeu? Eu queria saber os cabeças, aquelas pessoas que a gente viu. As câmeras estão lá. Não tô nem falando do general do GSI, eu tô falando de todo mundo ali. Tinha que ter a capivara, porque dá para você ver quem tá orquestrando aquilo tudo. A gente vai acabar não sabendo ou sabendo só de um lado, que para mim é o mais triste dessa história. É uma coisa que a gente deveria saber, Rodolfo, doa quem doer. Foi de um lado, cadê o culpado? Foi do outro, quem foi omisso foi culpado também e pronto. Exatamente. O governo engoliu. Essa é uma CPI que demorou também, porque o Lula fez de tudo para que ela demorasse. Depois, quando ele viu que ele tinha maioria, ele falou, agora toca o barco aí, vamos que vamos. E a gente está aí, travando o Brasil, 6 meses de governo.
Quando ele viu o Negão, de fato, que ele tinha maioria, ele autorizou. Porque mudou a narrativa. Uma CPMI, ela vem justamente para esclarecer. E olha, se a gente falar de CPI, isso aqui a gente vai ficar 5 programas só na CPI, porque de fato é um assunto que mexe com a gente, mexe com você que está em casa também. Mas olha só, Palumbo, essa notícia, hein? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro prestasse depoimento à Polícia Federal no âmbito das apurações envolvendo o senador Marcos Duval, que foi alvo de busca e apreensão na quinta-feira passada. A data para a oitiva a data da oitiva será marcada. A data da oitiva será marcada. Este será o 4º depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal somente neste ano. Nas outras 3 vezes, o ex-presidente foi esclarecer sobre os atos do 8 de janeiro, sobre as joias oferecidas pela Arábia Saudita e sobre o cartão falso de vacinação. Ou seja, ele está acostumado já nesse ano à saída no depoimento. Mas no texto fala que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou que ele fosse escutado, né, que ele recebesse essa oitiva. Será que ele pediu para ser escutado? Porque se o ministro autorizou, partiu de quem pedir essa interrogação, entre aspas, do Jair Bolsonaro? Pois é, nós não temos segurança jurídica no país. Até um aluno de primeiro ano de direito, ou mesmo quem não é formado em direito, sabe que nós não temos segurança jurídica nesse país. Será que as partes tiveram acesso aos autos? Nós temos reclamações de deputados que estão sendo processados, que tiveram suas redes sociais extintas e não tiveram acesso até hoje aos autos. Isso, que me desculpe o Felipe, não é um país com segurança jurídica. Qualquer um que é investigado, ele tem direito constitucional de saber por que ele está sendo investigado, por que ele está sendo acusado, por que ele foi denunciado. E, infelizmente, isso no país, no Brasil, não está acontecendo. É com muita tristeza que eu falo que, lamentavelmente, nós estamos vivendo, sim, uma ditadura do poder judiciário. E as decisões, muitas delas que mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, não poderia ser decretadas por uma pessoa. Teria que ser um colegiado. Isso, sim, traria mais segurança jurídica. Mas, infelizmente, não acontece no país. Hoje, eu repito, já falei isso aqui, está mais perigoso ser parlamentar, deputado e senador do que ser delegado de polícia e trocar tiro. Sempre repete isso, né, Paulo? Está muito perigoso, sempre fala isso. Porque a gente não pode falar, o artigo 53 da Constituição Federal parece que não existe mais, eles querem acabar com o artigo 53, estão interpretando as decisões do jeito que eles querem, soltando o traficante, falando que a polícia não pode abordar um carro, ela não tem mais o tirocínio. O rapaz sabe o que é isso, tem muita gente que não sabe o que é tirocínio. Como que você tem decisões como essa, ao arrepio da lei, passando por cima da Constituição, do Código Penal, do Código de Processo Penal, e você vai me falar... Você me permite, Paulo, aproveitando que você foi um delegado de polícia extremamente atuante... aliás, explica o que é o tirocínio, porque você falou que muita gente não sabe o que é tirocínio. Bom senso, Então vamos explicar para a população. É expertise. Um policial que passa 20 anos na rua, ele consegue identificar quando o indivíduo ele é suspeito, quando ele demonstra certo nervosismo. O Batatinha que o diga, né? Soltaram um traficante agora, dizendo que a polícia não poderia abordar porque achou que ele ficou nervoso. Então, é isso que eu ia falar. É um absurdo isso, Capês. O sujeito andando de motocicleta com 2 quilos de cocaína com ele. Aí tem um comando da polícia. Ele fica com medo do comando da polícia. Ele sobe com a motocicleta em cima da calçada para evitar o comando. Isso desperta a atenção do policial que faz a busca e apreensão. Ele é preso, processado, condenado em primeira instância, condenado em segunda instância. A condenação transita em julgado, não cabe mais recurso. Foi condenado pelo juiz, foi condenado pelo tribunal, não cabe mais nenhum recurso. Ele entra com habeas corpus, o STJ diz, filho, não é habeas corpus, o processo já acabou, não cabe mais habeas corpus. Você tinha que entrar com revisão criminal, que é para rever aquela decisão, lá no seu tribunal. Aqui acabou. Mas, olhando bem, por que o policial fez aquela busca e apreensão? Ele desconfiou. Do quê? Essa subjetividade. Qual foi a fundada a suspeita? Porque onde é que está fundada a suspeita dele ter fugido do comando? E colocou o cara na rua, anulou todo o processo desde o início. Aí eu falo o seguinte, Felipe, essa insegurança jurídica
De maneira geral, ela é global, ela entra em todos os setores. E eu estou dizendo, esse cidadão, o senador Marcos Duval, na minha opinião, não tinha condição de ser senador. Para mim, ele quebrou o decoro parlamentar. E muito menos de participar da CPI. Tá certo? Ninguém está fazendo a defesa dele. Estou dizendo que questões como essa devem ser conduzidas com diálogo entre os poderes para que o próprio Senado tome as suas medidas internamente. Isso garante previsibilidade, certo, segurança jurídica, e segurança jurídica tem a ver em todos os debates, porque segurança jurídica leva a investimento, a crescimento econômico, geração de emprego. E a população, Felipe, população está desempregada, passando fome, que o Alessandro Negão acompanha nas suas lives com muito mais profundidade do que nós. Esse pessoal, inclusive eu moro lá, Capês. Você também. Esse pessoal está esperando medidas de geração de emprego, de crescimento econômico. Tudo isso parece um mundo abstrato, que está muito longe das necessidades dessas pessoas. E é isso que eu quero colocar. Está na hora de todo mundo começar a acalmar. Faz 7 meses que estamos discutindo, é 8 de janeiro, é não sei o quê, porque eu vou rever a privatização da Eletrobras, então vou rever o percentual de ações com direito a voto. Eu acho que tudo... Tá parecendo uma torcida organizada lá no Congresso Nacional. Só um minutinho. Lado A, lado B, e o resto dos torcedores estão sofrendo com isso, que não tem nada a ver. Palumbo, deixa eu colocar o Felipe nessa história, porque tudo que a gente for falar aqui em relação à política, a gente está falando com sensatez. A gente está falando aqui com bom senso. Exatamente. Sobre aquilo que a gente está vendo. A gente não está perseguindo ninguém, nem falando mal de ninguém. O que a gente está vendo aqui é tentar esclarecer para quem está nos assistindo. Quem manda nesse programa aqui é a nossa audiência. Então nós estamos aqui para esclarecer os fatos. O fato do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ir prestar depoimento também é lícito, porque ele foi citado também pelo Marcos Duval, ok? Mas por que o Alexandre de Moraes, quando citado pelo Marcos Duval, tem essa iniciativa contra ele? Bom, primeiro eu queria deixar claro o seguinte, eu concordo que o Brasil não é um modelo de segurança jurídica. Mas no caso do Marcos Duval, insegurança jurídica seria se o senador da República fosse a público, assumisse que estava planejando um golpe, coagido pelo ex-presidente Bolsonaro, para gravar o ministro do STF, o Poder Judiciário tomasse uma medida contra isso. Qual foi a frase dele? Eu tenho curiosidade minha. Qual foi a frase dele que ele está anunciando o golpe? Isso que eu não entendi. Não teve frase. Você disse... Ele falou. Então, eu queria ver qual é a transcrição para até comentar em cima disso. Vamos pegar. Por favor, se puder a produção, eu queria saber. Porque ele disse, estou integrando o grupo que vai dar o golpe. O que ocorreu, no caso do Marcos Duval, não foi insegurança jurídica. O senador da República falou que ia gravar o ministro do STF para descredibilizar o ministro do STF e tirar ele da investigação contra o Bolsonaro. Mas quando que ele falou? Quando que ele falou isso? Foi em fevereiro. Por que a busca e apreensão foi decretada agora? Então, isso eu falei na primeira frase. Não, então é insegurança jurídica. Será que não escolheram tem segurança jurídica? Desculpa, Capês. Você não me ouviu quando eu falei no começo aqui que o que me surpreende nesse ato do Moraes foi a demora. Não. É que essa fala é motivo. Essa fala do Marcos Duval é motivo para a instauração de um processo por quebra de decoro parlamentar no Senado Federal. Busca e apreensão em razão de uma frase. Busca e apreensão é para você investigar um crime, um determinado crime. Ou seja, ele assumiu o golpe. Não, ele disse que vai gravar o ministro. Isso é quebra de decoro parlamentar. Quebra de decoro parlamentar em relação... Não precisa de busca e apreensão. Para tirar o Lula. Bom, nesse caso, o fato já está provado, é só oferecer a denúncia. Gente, a gente está batendo numa tecla aqui que a gente tem que lembrar, tá? Já que a memória de todo mundo dessa mesa aqui tá em perfeita situação. Estou para ver o Capês do lado do Duval, hein? Graças a Deus, a memória de vocês está ok aqui, tá? Mas vamos lembrar... Como do lado Felipe, do Duval? Aí vamos cortar o microfone. Vamos lá. De novo, eu vou falar de novo. Ele está dizendo que eu estou defendendo o Marcos Duval. Não pode. Essa é a velha guarda dessa... Pelo contrário, ele não tá Gente, defendendo. eu preciso falar, eu preciso terminar meu raciocínio aqui, porque se a memória de vocês está ok, a gente tem que lembrar que essa versão que o Felipe está sustentando dele ter falado isso, não se faz prevalecer. Por quê? Porque ele deu 4 versões diferentes. Qual é a versão original? O que de fato ele queria fazer com aquela gravação? Fala pra mim. Será que ele queria o golpe? Porque em momento algum, em nenhuma das 4 declarações que o Marco Duval deu, ele citou a palavra golpe. E isso é o nosso raciocínio. Em momento algum ele usou a palavra golpe. Em momento algum ele usou a palavra golpe. Em momento algum. Ele não usou a palavra golpe. Ele falou o seguinte: tirar o presidente Lula
Isso é o quê? Isso é golpe. É isso, bom, não, eu vou deixar assim, vamos deixar nas mãos da justiça isso que está acontecendo, e ainda vai dar muito pano para manga, esse é o ditado popular, e nós vamos para a próxima notícia. Vamos lá, o projeto de lei contra a discriminação de políticos aprovado nessa semana deverá enfrentar forte resistência no Senado. Ele foi aprovado na Câmara por 252 a 163 sob protestos de parte dos parlamentares, tanto pelo conteúdo como pela rapidez com que foi analisado em plenário. Alguns senadores afirmam, que eu apesar de estar até dando risada, porque alguns senadores afirmam que o ritmo adotado por Lira para um projeto considerado polêmico não deve se repetir no Senado, onde existe chances de nem mesmo ser pautado. Eu começo com você, Negão, dessa vez. Acho muito difícil que não seja pautado. Você acha Até difícil que não seja pautado? O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, foi perguntado, né, desse projeto. Ele falou, eu nem tive tempo de ver, foi muito rápido. Tá, mas, gente do céu, é óbvio que isso daí vai acabar sendo pautado. Ele acabou passando pela Câmara menos ruim. A gente tem o Palumbo aqui do lado que estava lá, pode até falar o voto dele, mas ele foi até passado menos ruim. Por quê? Porque ele ainda seria pior do que isso, porque você ainda tinha quase que foi tirado desse projeto o crime de injúria. Né? Assim, exato, né, foi tirado do projeto crime de injúria. Tanto que o projeto nem estava sendo conhecido pelo lado financeiro. Ele estava sendo muito mais conhecido pelo lado de você não poder mais fazer nenhuma crítica, não só, porque a gente fala só dos políticos, mas é de todo, a gente abarca todo mundo do sistema público. É um absurdo total esse projeto. Entendeu? E quando você vê, às vezes, até grandes emissoras que estão lado a lado, aí com o governo e tal, essas emissoras criticarem é porque o projeto é muito ruim mesmo. Ele vai obrigar bancos, os bancos não vão poder, o camarada está sendo investigado, às vezes já foi até pré-condenado e ele vai poder continuar abrindo conta, às vezes por lavagem de dinheiro. Olha o absurdo que é isso, e um banco não vai poder travar ele. Eu vou falar mais aqui, viu, Rodolfo? Eu não duvido nada. Quando chegar no Senado, ao invés de ele ser retirado ou nem votado, ser acrescentado mais alguma coisa ali, viu? E que é essa da injúria mesmo, eu não duvido nada da injúria voltar. Olha só, ô Felipe, quero saber de você sobre essa notícia que a gente está vendo da discriminação dos políticos. Rodolfo, eu tenho uma posição um pouco contrária da mesa, já vou falar já de cara. Eu vi que você respirou fundo e demoramos uns 3 segundos. Vamos lá. Calma, Felipe, porque esses 3 segundos da televisão é muito importante. Ele respirou, parou um silêncio no ar, eu falei, será que ele vai... Será que vai vir aí? Vamos lá. Não, vamos lá. Primeiro, essa lei, quando ela foi criada pela filha do Cunha, Daniele Cunha, ela era bizarra mesmo. Porque tinha na lei também impossibilidade de falar mal de político por crime de difamação e injúria, né? Essa parte foi retirada da lei. Agora, eu queria colocar aqui o seguinte, a lei não fala só em político, ela fala em pessoas politicamente expostas, né? Eu vou te dar um caso concreto que aconteceu comigo, né? Eu viajei com um amigo meu, que era assessor especial de ministro uma vez, né? E com outros amigos de fora do Brasil. E eu lembro que quando a gente voltou para o Brasil, a gente rateou a conta e deu só $500 para cada um pagar para uma pessoa de fora do Brasil. Ele foi fazer uma TED de $500, o banco recusou. Não podia fazer uma TED de $500 para pagar as despesas que teve fora. O fato é que, em geral, né, a regulamentação de PEP, que é pessoas expostas politicamente, ela é muito rígida. E os bancos têm preguiça de exercer a fiscalização e vai para o caminho mais fácil, ele acaba negando. E essa lei, Negão, ela não faz com que os bancos sejam obrigados a dar crédito para político, a abrir conta para político. Ela fala o seguinte, caso haja negação de abrir o cadastro no banco, tem que ter justificativa técnica. Caso haja a impossibilidade... investigado ou já pré-condenado. Não. Pré-condenado que eu digo em primeira instância. Não, político normal que não tem nenhuma ação contra ele. Assessor especial de prefeito, assessor especial de ministro, chefe de gabinete de ministro, pessoas técnicas de gabinete que ganham R$2.000 por mês. Não pode abrir uma conta? Não, pode abrir a conta. O que acontece é o seguinte, às vezes a conta abre, a conta normalmente abre. Mas o que acontece normalmente é o seguinte, quando você faz uma transferência bancária, né, por você ser PEP,
né, pessoa politicamente exposta, o que acontece é que o banco normalmente tem uma rigidez muito maior a essas pessoas. E não é só em relação a político, não. Pessoas que têm relação com o político também entram nessa questão. Eu lembro, por exemplo, que um amigo meu foi impedido de abrir conta em banco, esse foi pedido de abrir conta em banco mesmo, né, porque ele era sócio de um filho de político. Ou seja, há um certo absurdo em relação às instituições financeiras, sim. Há uma certa discriminação, sim. Então, essa lei veio tentar resolver esse problema, né? E o banco continua podendo não conceder crédito a político, podendo não conceder abrir conta para político, mas tem que justificar tecnicamente a situação. Perfeito. Ó, eu tenho na mesa eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, mas eu vou saber melhor ainda do Capês, que vai falar pra gente o que significa esse projeto, e aí eu vou passar a bola pro Palumbo, porque o Palumbo, além de ele estar como delegado Palumbo, como todo mundo conhece em casa, ele também é um deputado federal. Então nós vamos saber como é que funciona isso na cabeça dele. Por isso ele vai falar por último nessa pauta. Capês, por favor, o que significa esse projeto de lei contra a discriminação de fato? Porque eu vejo que o Negão tem razão no que ele sustentou e o Felipe também. Perfeito. Em primeiro lugar, só em defesa do Felipe, eu não vou falar melhor do que ele. Vou dar apenas uma versão diferente, né? Vamos lá. É isso? Ele gosta, né? Toda hora Ele gosta. Olha esses dentes aí. Olha esses dentes. Segundo, Só cutucando. Segundo, eu não posso deixar passar dele querer destruir toda a argumentação que eu fiz, uma argumentação institucional, de estabilidade política, de segurança jurídica, de controle de medidas restritivas, dizendo que eu quero defender... Já voltou a pauta, já mudou a pauta. Mas é que você fechou de uma maneira, a meu ver, deselegante, dizendo que eu estou defendendo... Eu estou pedindo a cassação do mandato por quebra do decoro. Então, só para deixar registrado, para você não ficar sem chumbo. Agora... Assunto encerrado. Com relação ao projeto... Bom, em primeiro lugar, o projeto originalmente ele dizia o seguinte, agravava a pena de crime contra a honra de político. Bom, é o contrário. Pessoas que são públicas, a jurisprudência é clara dizendo que tem que ter uma tolerância maior. Hoje já existem mecanismos para você coibir os crimes contra a honra. Tem o crime de calúnia, tem o crime de difamação, tem o crime de injúria, tem o crime de stalking, que é a perseguição reiterada. Não é porque a pessoa também é política que ela tem que sofrer perda da sua paz, da sua intimidade. Então, existem diversos dispositivos legais que hoje asseguram isso. E as instituições financeiras também, elas são obrigadas, através de instrumentos que já existem, instrumentos constitucionais, a expor as razões pelas quais elas estão indeferindo ou não a abertura de uma conta. E se os motivos forem motivos discriminatórios, já há elementos para corrigir isso. O que eu quero dizer, então, portanto, é o seguinte, meu amigo Rodolfo Maris, tem coisa muito mais importante para o Congresso Nacional fazer do que isso. Cadê a reforma tributária? Não anda essa reforma tributária? Vai aprovar ou não vai? Onde está a reforma administrativa, que é mais importante que a tributária? Onde estão os dispositivos da lei de responsabilidade fiscal para impedir uma gastança desmesurada que leva ao desequilíbrio fiscal e, consequentemente, aumento de juros? Onde estão essas discussões? Eu repito, eu não quero ser o samba de uma nota só, meu amigo Felipe Monteiro, mas a prioridade do país é crescimento econômico é com segurança jurídica. Segurança jurídica é parar de brigas institucionais e aprovação de projetos importantes para a população. Esse projeto, eu vou só fazer uma observação final aqui com o Alessandro Negão. O Rodrigo Pacheco, ele é jurista. É um grande advogado e criminalista, um excelente jurista. Me honrou, inclusive, quando disse que meu livro Curso de Processo Penal estava na cabeceira dele. No meu também. Te honrei dessa forma? Também. Ele é um jurista. Então, ele, obviamente, eu tenho certeza que o Pacheco, na presidência dele, nem vai pautar esse projeto. Bom, meu amigo Mário Palumbo, você que é um deputado hoje e está aqui como nosso comentarista político, o que você tem a dizer sobre esse lance da discriminação dos políticos, sendo você um? É a Câmara dos Deputados legislando em causa própria. Tantos projetos importantes para serem pautados, não. Eles pegam um que vai beneficiar somente políticos, colocam em votação em regime de urgência, sem que os deputados saibam o que se passa, é aprovado,
depois coloca em votação de mérito, é aprovado e agora vai para o Senado. E eu espero que o Pacheco não coloque isso mesmo. Se você não quer ter esses problemas, como o Felipe falou, basta você não ser político. Pronto, ninguém mandou você ser político. Tem que ter também um ônus, porque bônus tem um monte. Não tem problema. Ninguém é obrigado a ser meu assessor. É amigo de político. Ninguém é obrigado a ser meu assessor. Se for meu assessor, vai ter alguns problemas. Vai ser criticado, eu sou criticado também. Eu sou alvo de críticas constantemente. Sim. E por causa disso, agora, vamos legislar em causa própria. Tinha um artigo 4º, sim. Até a retirada dele, ele já tinha sido pautado em regime de urgência. Ele estava lá, sim, o artigo 4º, que criminalizava, com pena mais pesada do que da injúria, quem ofendesse um político, por exemplo. Um absurdo. Eu não tinha esses dados. Eu votei contra no regime de urgência e votei contra um mérito. A Câmara Federal está parecendo aqui a Câmara de Vereadores, que eu achei que ia mudar alguma coisa. Não pode ser uma panificadora, que você manda lá o pão, sai daqui a poucos minutos, porque é interesse de alguém comer esse pão. Está errado isso daí. Tem inúmeros projetos para serem votados que poderiam ser pautados em regime de urgência, como, por exemplo, eu sou cobrado todos os dias nas minhas redes sociais. Delegado Palumbo, a saidinha, faz alguma coisa. Está parada lá no Senado. Por que não se pauta isso, por exemplo, em regime de urgência? Porque a população, se fizer uma pesquisa aí, 99% vai ser favorável a isso. Mas, claro, que isso eles não querem. Eles querem pautar em regime de urgência e fazer virar lei ao atropelo, passando por cima de todo mundo, somente os líderes sabendo o que se passa, projetos de lei que vai ajudar político. Se você não quiser passar por esse tipo de constrangimento, não seja político. Não é só político, não é só político. Não é só político, é governador. Não é só político. É assessor, é governador. O problema é do assessor. Filho, amigo, sócio de filho de paciência. Sócio sobrinho do político. Eu vou repetir de político. Eu vou repetir uma coisa que eu falava na polícia. Ser sobrinho. Eu vou falar uma coisa que eu falava na polícia. Quem tem filho grande é elefante. Você não pode recusar tudo isso. Você pode recusar ser sócio, ser assessor. Você pode recusar ser tudo isso. A partir do momento que você entra. Mas eu acho que aí você está falando de perseguição política. Você acha que isso é. Eu vou entrar na pergunta. Eu estou entendendo aqui que o Felipe está falando parece que é uma perseguição política. Então, por exemplo, o Negão é meu irmão, amém? O Negão é meu irmão. E aí hoje eu sou um deputado. E aí ele sofre por isso, por ele não ser deputado, ele sofre esse embate, essa discriminação política, e você acha que talvez não seja certo, é isso? Certo não é, vamos deixar claro isso, tá? Quem se lembra quando abre uma conta no banco, tem um campo lá que fala o seguinte: você é pessoa politicamente exposta? Você tem... Não. Você tem parente colateral, parente... Cara, eu nunca preenchi uma... Mas tem. Acho que nem no meu passaporte. Isso tem. Não, sim. Mas automaticamente você cai na regulação da pessoa politicamente exposta. Sim. Automaticamente. E aí? Então, assim, essa lei... Tudo bem que eu tô contrário aqui numa situação complicada, porque é moda falar mal de político, é moda odiar político, é moda dar like... falar mal de político, mas o fato que esse projeto de lei, abstratamente, faz todo sentido. Faz todo sentido. Olha, mas não pode ser jogado ao Negão, deixa o Negão falar, que o Negão falou pouco aqui. Eu quero escutar o Negão. Eu concordo que esse projeto é periférico, tem coisa mais importante para votar do que esse projeto. Concordo com tudo que foi falado aqui. Mas há uma questão discriminatória, sim, com pessoa politicamente exposta. Vamos falar pensar então. O coitado que teve a carteira de habilitação lá, que é suspensa, porque está devendo, e aí vem o Supremo e fala, não, agora vamos retirar a carteira de habilitação dele. Isso aí pode. Isso aí. Não é outro assunto, porque tem que estar sofrendo é o povo. Agora, se o político vai sofrer, se o parente do político vai sofrer, o problema é dele. Sai da política e pronto, acaba o problema. O que a gente tem aqui um deputado federal, e esse deputado federal está aqui dizendo todas as coisas boas que tem em você ser político. Ele tem total razão. Sai fora. Eu entendo o exemplo do Felipe de falar assim, mas e o irmão? Que nem se falou agora. Sim. E se eu fosse irmão? Sobrinho, o irmão, o sobrinho, todo mundo que está ali, orbitando em volta do político, também tem essas benesses. Essas benesses não são do político sozinho. Tem benesses. Eu vou te dizer uma só. Por exemplo, a minha família inteira tem direito a passaporte diplomático. Estão falando pra você olhar pra câmera 4 lá, quando você for falar, que aquela câmera lá é sua. Você olha pro Felipe e não consegue fazer. Por exemplo, vou te dar uma benesse. Vou te dar uma benesse. A minha filha tem passaporte diplomático. O meu filho tem passaporte diplomático. A minha esposa tem passaporte diplomático. Isso não é um benefício? Não é um benefício? Eu nem quero usar isso aí porque eu não gosto de viajar.
Mas é um benefício. Agora, e tem deputado eu só queria que fazer uma colocação. O Felipe falou uma coisa importante. Ele disse o seguinte, e o filho, e o sobrinho, e o amigo? Vamos lá. Já está aqui na lei. Código Penal, artigo 147, olha o crime de stalking. Perseguir alguém, o amigo do político, o filho do político, o sobrinho do político, reiteradamente, por qualquer meio, ou ameaçando a integridade física, ou ameaçando a integridade psicológica, ou restringindo a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma, perturbando sua privacidade. Crime, 6 meses a 2 anos, não precisa de lei nenhuma. Nós precisamos de reforma tributária, de reforma administrativa e não de projetos idiotas como esse. Ou seja, se o cara sofre uma represália dessa daí, por exemplo, né, uma discriminação dessa, por ser irmão de um político, ele pode representar na polícia um boletim de ocorrência? Pode. Assim, Claro que a solução do Capês é o seguinte, se o cara for impedido de fazer transferência bancária de $100 para os Estados Unidos, abarrota mais o judiciário com ações banais. Sabe o que ele está parecendo? Cada vez que eu falo, ele resmunga. Parece o Zangado lá da Branca de Neve. Fica toda... O Felipe quer falar. É que o Felipe acha que vocês estão misturando os assuntos. Ele está falando de uma coisa e vocês estão dando outros exemplos. Ele defende a teoria de que isso faz sentido, de que essa discriminação, se for pautada em lei, já está sendo pautada, mas nós estamos dizendo... Faz sentido, Felipe. Felipe, deixa eu escutar o Felipe, espera um pouquinho. Tá bom. Vamos escutar, porque o Felipe ele fica falando... Fica resmungando enquanto eu falo. Fala, Felipe. Resmungando nada, cara. Resmungando nada. Você está resmungando aí, Felipe. Não dá para pautar esse assunto e discutir esse assunto com seriedade. É complicado no momento atual, que todo mundo odeia a classe política, né? Ainda mais no momento da cultura, da desconfiança. Vai ver que é porque ela não ajuda, né, tudo bem, da cultura, a cultura da desconfiança que permeia o debate no Brasil. A cultura da desconfiança que permeia o debate no Brasil. Em relação à política. Felipe, em relação à política. Eu quero que... Pega de novo essa lei aí. Eu quero que você leia para mim. Eu quero que o Felipe... Não se aplica a lei. Vai se aplicar. É um código penal. Não, mas o código penal não é lei? Mas o código penal não é lei? A gente não consegue fazer isso? Então, se você é amigo de um político, presta bem atenção aqui, ó, como eu sou amigo do meu amigo Palumbo, do meu amigo Capês, você vai sair para vereador ou não? Não, eu não. Não, o Negão vai sair para vereador lá na Tiradentes ou não? Tem meu voto, Negão. Não, tem meu voto aqui também. Se você é amigo de um político, então você toma muito cuidado, porque você pode tomar uma garrafada. Olha só, outro dia eu estava aqui na Dirce, antes de você ler, deixa eu só contar esse caso. Essa é boa, hein? Essa é boa, eu estava aqui, essa é boa. Olha você que está em casa, tá? Eu estava aqui na Dirce, aí eu precisei pegar... Dirce, eu falei, agora o pessoal de Assis, presidente prudente de região, puxei o EC agora. Saí para falar no meu telefone. E tô aqui, aí vi um carro vindo na minha direção, tinha uma mulher, eu falei, tá, sei lá, deve me olhando, deve me reconhecer, deve ser alguma amiga minha, sei lá. Fiquei de costa, homem casado que sou, fiquei de costa. E fiquei falando no telefone. A mulher abriu a janela, eu te contei, né, Capês? Abriu a janela, catou a garrafa dela, puf, tacou na minha cabeça. Mas que... Você é de direita, da Jovem Pan, bolsonarista, não sei o que lá. Eu falei, opa, que isso? A gente não pode nem levar agora os fatos políticos de uma forma imparcial aqui, sabe? Porque senão a gente está sendo atacado. Isso porque a gente fala aqui coisas que outras emissoras não fazem. Falamos coisas que outras emissoras não falam, fazemos coisas que outras emissoras não fazem. E lá na rua tomei uma garrafada pelo simples fato de eu trabalhar na Jovem Pan. Eu nunca imaginei que você fosse tomar uma garrafada. Olha só, quem que legal. Realmente são extremistas? Então, quem são extremistas? Primeiro eu quero dar uma medalha, porque essa mulher é muito corajosa. Uma garrafada na sua cabeça. E você não sabe o que aconteceu, Capês, porque o farol abriu e estava tendo uma construção ali, estavam quebrando o piso na Dirce, ela achou que ela fosse vazar com o carro, ela andou 5 metros, o carro parou. Aí ela subiu o vidro e o pessoal, a Dirce ficou maluca gritando com ela. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você é amigo de um político, se você trabalha num jornal falando de política, você já é taxado pelos extremistas. Sim. Se você é amigo do Bolsonaro, você é um extremista. Se você é amigo do Lula, você é um extremista. Isso é um preconceito. Então, assim, o que fala a lei, Capês? Muito bem. O que eu quis dizer, o projeto, Felipão, eu quero que você o projeto é inútil, inexequível na prática, inoportuno, porque, primeiro, já existem vários dispositivos na legislação. Segundo, porque já estamos indo para o 7º mês de governo, e o Congresso também, 7º mês de funcionamento, é o 6º mês de funcionamento, né? O que ele tem a apresentar é esse tipo de projeto. Isso é um tapa na cara da sociedade. Eu vou ler aqui. Eu também acho que os familiares, os amigos, sofrem, muitas vezes, efeitos reflexos. Agora, tem dispositivos legais, vários, eu podia citar vários, agora que é esse aqui. Perseguir alguém. Reiteradamente. O banco não dá crédito.
É assim que agem quem não tem argumento. Mas você Interrompe acha quem tá falando. Mas você acha que nesse caso... Não, vou fazer uma É o pausa. que eu falo, é o zangado da Branca de Neve. Tudo bem, faz um vírgula no que você falou, perseguição, vírgula no que você falou, perseguição. Você acha que no caso dos dólares que seu amigo queria pagar lá através do União, do Banco União, não tem nada a ver com perseguição? Não. Ok, segue então, vírgula. Perseguir alguém reiteradamente, Reiteradamente. de qualquer jeito. Já. Tem que ter reiteradamente, tem que ser mais de uma vez. Uma vez não já cai fora. Sim, reiteradamente, por qualquer meio, invadindo a sua privacidade. Isso é crime de estoque. Você perturbar uma pessoa sistematicamente, atacando na internet, nas redes sociais, tirando a paz dessa pessoa ou ofendendo essa pessoa. Isso já está previsto aqui. Mas Olha agora, isso. Mas o que teve isso? Estamos em todos os jornais agora, olha lá. Instituições Posso fazer uma financeiras. pergunta? Claro, por favor. O que Ok, tem a ver Dona Três. esse artigo com a questão da pessoa não poder transferir $100 para uma conta de fora pela cultura da desconfiança? Ok, Nada, Felipe, nada. Eu estou abordando nada. Eu estou abordando a questão dos parentes do político que são perseguidos. Ah, que carente. Estou abordando nos crimes contra a Não é honra perseguição a isso, defesa capeta. da honra da pessoa. Perfeito. E agora, na instituição financeira, Tem nada, não é capeta. simples assim. Você entra um instrumento jurídico, tá certo? Um habeas data. Eu quero saber o que tem aí. Por que vocês negaram a minha conta? E se os motivos forem motivos que ofendem a Constituição e forem discriminatórios, a pessoa vai ao judiciário. Negão, quero ouvir o Negão. Já tem elementos. A solução do Capês é abarrotar o judiciário. Nós estamos todos na tela, eu quero ouvir o Negão e depois quero ouvir o Paulo. O Negão, só tem uma coisa, ele fez uma observação enquanto eu falava aqui. Ele disse, solução do a minha capeta é solução é abarrotar o judiciário. E por acaso essa lei vai impedir que se abarrote o judiciário? vai. Vão todo mundo reclamar pra quem? Vai. Pro judiciário. Capês, eu quero ouvir o Alessandro Negão, por favor, Negão. que a voz é sua. o zangado fica me interrompendo. Ok, eu quero ouvir o Negão. O argumento do Felipe é de que a lei até precisa ser passada. Lógico que a gente está num tempo de falar mal de político. A gente não fala mal de político porque a gente é ruim. Às vezes a gente fala mal de político, o Capês está aqui. É um cara que até trabalha. Eu duvido se o Capês não é xingado todo dia. O Capês não, Muito. perdão, o Palumbo. O Capês também. Eu também. Lógico. Mais xingado dessa mesa sou Se o eu. É Palumbo só entrar no meu Twitter. É só entrar no meu Mais Twitter. xingado dessa mesa E sou eu. quando... Parado. Nesse horário pode ser o Felipe. Nesse horário quando eu pode ser o sou, Felipe. Negão, e quando eu sou ofendido, eu entro com ação, a pessoa se retrata e paga uma indenização. Por quê? Porque já existe legislação que tutela a honra. Os políticos têm muitos direitos. Muitos. São muitas benesses que nós nos matamos diariamente para poder pagar. Para ser mais específico, 5 meses no ano. Para poder pagar toda a máquina pública, para poder dar tudo que eles querem. Ou seja, você trabalha, você pega 12 meses... Carro, é gasolina, é auxílio terno, Negão. é o salário, é o saúde, é o rango deles, é tudo que a Ou gente seja, paga. o que o Alessandro Negão está falando é que você trabalha, cidadão comum, 12 meses, tá? verdade o que o 12 Negão tá meses falando. do ano, É verdade. 5 meses você está trabalhando É pagando verdade. imposto. Exatamente. Então, tipo assim, quem está em volta do... Eu quero que você imagine agora o político como um sol e todo mundo que está em volta como se fosse sol. planeta. Todo mundo ali está recebendo o calor daquele sol. Seja o assessor, Palumbo, tá aqui. Se eu tiver, verdade. Palumbo, se eu disser alguma besteira aqui... Você pegar um assessor aqui, um chefe Entendeu? de gabinete na Câmara de Vereadores, ele ganha mais de R$22 mil, com um monte de benefícios. Agora, se você não quer sofrer isso, peça exoneração. Aí a culpa Vai é- aparecer 1 milhão de gente querendo o seu cargo, mesmo com esses problemas aí que pode acontecer. Pode até. E eu também sou xingado. Se entrar no meu Twitter, na minha rede social, no Instagram, as pessoas me xingam. Pronto, tá certo, faz Palumbo, parte. Mesmo que a gente olhe do ponto de vista do... Que nem o Felipe falou, ó, Negão, nesse momento agora é errado tal coisa e tal, e é justo, beleza, pode até ser justo, mas injusto é o que o Capês está falando. São 6 meses de governo e o Congresso está parado. O Congresso está parado. Em vez do Congresso vir com leis que possam vir beneficiar, o Palumbo acabou de falar aqui que é a coisa da saidinha. A gente tem um monte de outras coisas. Reforma tributária, reforma administrativa. Essa não é a pauta para ser passada, ainda mais em regime de urgência, do tipo, vamos aí rapidão. Ó. Se o Palumbo piscar, ele acaba votando errado, porque não tem tempo nem dele ler Exatamente. direito. Qual que é a urgência? Qual que é a urgência? Entendeu? Por isso que eu votei não. Eu votei não contra o regime de urgência e no mérito. Votei não e votaria de novo. Mas, Palumbo, qual que é a urgência de um projeto desse? Nenhuma, para beneficiar Não existe políticos. urgência, não Estão existe legislando em causa própria. Isso é absurdo. Não dá pra gente defender uma Você não pessoa acha isso, dessa. Felipe Monteiro? A questão é a seguinte, vamos lá. Eu vou tentar. Essa lei, na verdade, questões administrativas, né, instituições financeiras, Certo.
o político, na verdade, não está sendo beneficiado. Ele está sendo equiparado às pessoas normais, né? Mas ele não é. Porque a regra... Então, mas ele está muito abaixo. Se tem uma questão que político ele é prejudicado, é relacionado com a instituição financeira por conta da cultura da desconfiança. Né? O político, na consciência popular, é corrupto por natureza, tem muito benefício, vive muito bem, é marajá, por tudo isso. Então, o que acontece? Então, todo mundo é contra o político por conta disso. Então, a regulação da pessoa politicamente exposta, que não são só políticos, né? São as pessoas que trabalham no gabinete ganhando salário de R$1.000, ganhando salário de R$22.000 como seu chefe de gabinete, né? Essas pessoas todas têm uma regulamentação específica. A instituição financeira, ao invés de aplicar a legislação e ter o trabalho de justificar determinada medida, o que ela faz naturalmente? Ela nega. Eu não vou conceder empréstimo para político. Não vou impedir que político manda a transferência para o exterior. E por aí vai. Olha só, o ministro do STF, Dias Toffoli, anulou todas as provas obtidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba contra o advogado Rodrigo Tecla Duran, o Tacla Duran, todo mundo chama ele de Tecla, mas é Tacla Duran, no âmbito da Lava Jato. A decisão acontece antes de o advogado vir ao Brasil, a convite da Câmara dos Deputados para falar sobre a suposta extorsão praticada contra ele pelo ex-juiz e agora senador Sérgio Moro. Capê, se eu só interromper o texto uma coisa, só para deixar claro uma coisa, muita gente ainda chama o Sérgio Moro de juiz. Um juiz é ex-juiz. Ele não volta, para ele voltar a ser juiz, ele tem que fazer todos os concursos de novo. Ele pediu exoneração. Exoneração. Ele não é mais, pediu exoneração. Olha só. Ele não pode, como juiz, pedir licença e se afastar para disputar um cargo. Ele tem que pedir exoneração. Juízes e promotores. Ok, uma exoneração. Informação contrária da Rosângela Moro, que num podcast, inclusive no Sem Filtro Meu, disse que ele poderia, caso quisesse voltar a ser juiz, prestar todos os... Pode prestar concurso, isso concurso. Não está impedido. Ok, então faz parte. Se ele quiser ser juiz novamente, tem que prestar concurso. Prestar concurso, começar a carreira juiz substituto. Perfeito. E olha só, com isso, o STF abre caminho para trancamento das ações contra Tacla Duran. Na decisão, a Corte declarou a imprestabilidade das provas obtidas a partir do sistema utilizado de acordo com a leniência celebrado pela Odebrecht. Obrigado, Odebrecht, por isso. Capeza, vou começar com você que está por dentraço desse assunto, cara. Então, a Odebrecht fez um acordo, a empresa fez um acordo de leniência, porque ela é pessoa jurídica, não pode receber processo. E os seus diretores fizeram um acordo de colaboração premiada, de acordo com o qual entregaram provas ao juiz Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. Muito bem. Estas provas foram anuladas. E por que foram anuladas? Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu pela incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para o julgamento destes casos. Veja, aquela questão que a gente já falava. Por que a 13ª Vara Federal de Curitiba se tornou juiz universal da Lava Jato? Quando haviam vários crimes que ocorreram no Rio de Janeiro, São Paulo, em outros locais, e tudo ia numa força atrativa para a 13ª Vara. Errado. O que aconteceu? O Supremo foi dando corda, pelo menos alguns ministros, mantendo aquela operação de maneira ilegal, e depois, pelo menos, tomaram a decisão correta e anularam pela incompetência. Ora, uma vez que as provas foram anuladas, elas não servem mais para nenhuma finalidade. Então não podem ser usadas nem mesmo para incriminar o Rodrigo Tacla Duran, que estava na Espanha quando o seu mandado de prisão tinha sido expedido. Então agora ele livre desse mandado de prisão, com as provas anuladas, ele deve vir aqui prestar o depoimento perante o Supremo Tribunal Federal, onde diz que tem provas contra o senador Sérgio Moro. Eu prefiro aguardar para ver, sem fazer qualquer juízo prévio de valor. Então ele vem só para cumprir tabela? Negão, essa é a pergunta que eu quero fazer para você, tá? E o Capeta, nós vamos abrir para discussão aqui. Mas você acha que ele vem só para cumprir tabela, já que você levantou? Pelo que eu entendi aqui não, no ele Capeta, vem para depor contra o Sérgio Moro. Não. Ele não vem para se defender. Não, digo assim... Ele vem prestar um depoimento contra o Sérgio Moro. Agora ele pode prestar o depoimento... São acusações gravíssimas. Ele vai fazer uma acusação contra o Sérgio Moro. E ele está vindo para cá fazer acusações contra o Sérgio Moro sem ameaça de ser preso, porque foram anuladas as provas contra ele.
Então não é só para cumprir tabela, Não. tá voltando. O senador Sérgio Moro, ele tem que botar muito as barbas dele de molho. Como o próprio Capês falou aqui, ele não foi erro só dele, da Lava Jato, lá em Curitiba, tá abarcando todas as coisas que aconteciam em outras comarcas, tá certo? Tá certo. Em outras comarcas. Sim, comarcas. Nesse caso, a gente também deveria culpar, eu não sei se responsabilizar também seria o caso, quem deixou continuar assim. Porque, nesse momento, eu queria entender agora do Capês, até para eu ter um entendimento legal, como é que fica o acordo, então, tanto da Odebrecht, como é que fica o acordo dos sócios da Odebrecht? Acho que vai ser anulado Vai isso? ser Qual é o todo risco de ser mundo anulado? anulado? É isso? Então, agora anulado e as multas que tinham que ser pagas, elas vão ser mantidas, né? As multas que foram pagas não vão ser devolvidas. Algumas condenações vão ser mantidas, outras serão anuladas. Toda essa confusão, e acho que o Felipe Monteiro poderia nos ajudar a esclarecer isso. Vou passar uma pergunta capciosa para o Felipe Monteiro. Porque, então, a pergunta que eu faço reflexivamente é, se era incompetente, por que se demorou tanto para promover essa anulação? Por que não se anulou desde o início, quando podiam recomeçar as provas? Porque, eu digo, que o Felipe Monteiro me conteste, a pressão da grande mídia em cima altera muitas vezes a formação da convicção de um magistrado. Felipe, em cima disso que o Capês acabou de falar, eu gostaria de saber também se existe uma possibilidade da Odebrecht pedir algum tipo de retroativos pelo tempo que ficou sem trabalhar, não é a palavra correta, né? Mas esse tempo que ela ficou escandalizada, essa é a palavra que eu queria usar. Rodolfo, assim, eu li a íntegra da decisão do Toffoli, né? E o problema é o seguinte, a decisão, houve uma decisão judicial anulando um anexo só, não toda a cogerência da Odebrecht, um anexo só, que buscava informações do sistema que, teoricamente, o Tacla Duran operava, tá? E por que foi anulado esse anexo? Porque foi comprovado que havia várias emendas e rasuras no documento apresentado pela Odebrecht. Então foi anulado ali. Eu entendo que, nesse caso específico, todo o acordo de leniência da empresa está válido. Só esse anexo foi anulado. E como a única prova que tinha contra o Tacla Duran era esse anexo, e esse anexo foi anulado, por consequência, se anula as provas contra o Tacla Duran. Então, essa é a informação que eu tenho e esse é o que eu penso, entendeu? Então, assim, a Odebrecht continua tendo que pagar a multa que ela combinou com o Ministério Público e a Odebrecht continua tendo válido o acordo de leniência dela. Só esse anexo que foi considerado ilegal. Ô, Palumbo, é até difícil colocar palavras sobre a Odebrecht, porque a gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque tudo que liga a Odebrecht rima com ão. Né? E nós somos aqui impossibilitados de falar, na verdade, algumas palavras. Mas como que você enxerga essa vinda do Tacla Duran aqui para o Brasil? Eu não vou me assustar se daqui a uns anos a gente vê a Odebrecht processando todo mundo e recebendo indenizações bilionárias a respeito do que foi feito na Lava Jato. Aqui nesse país há inversão total de valores. Para mim, isso é uma decisão política no momento que o Brasil vive essa guerra política. Começou lá com o Deltan, agora estão mirando no Moro e isso não tende a acabar bem, na minha opinião. Eu gostaria de saber até do Capês, jogar a bola para ele, se ele acha também, ou se não acha... É bom ter um professor na nossa mesa, somos privilegiados por isso. Eu não falo isso? É verdade, ele é um grande professor, um grande jurista, isso é inegável. Qual foi? Sobre o Sérgio Moro, ele está levantando a questão sobre o Sérgio Moro. Talvez a pergunta Pode colocar a barba de molho. Exatamente. Sim. Como essa novela do Sérgio Moro que é no Brasil, a gente nem sabe qual vai ser o próximo capítulo do Sérgio Moro. Ele está, por enquanto, o senador, né? Então, o Sérgio Moro tem que botar mesmo as barbas de molho. Existe uma ação na Justiça Eleitoral do Paraná, já está em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que pede a cassação do mandato por abuso de poder econômico, e eu tenho alguns amigos advogados eleitorais de partidos que estão aí envolvidos nesse processo, que dizem que há prova suficiente para a cassação desse mandato. E como já houve a cassação do mandato parlamentar do Deltan Dallagnol, costumo dizer o seguinte, quando o ambiente não é bom, tem má vontade para análise do processo. Má vontade quer dizer o seguinte, aos amigos, a interpretação favorável da lei.
Aos inimigos, a interpretação mais rigorosa da lei. O ambiente, claro que influencia. Como o ambiente influenciou a manutenção de várias decisões, a meu ver, abusivas da Lava Jato, que algumas delas claramente passavam por cima do Código de Processo Penal, mas havia um ambiente de simpatia que dava força para a manutenção dessas decisões. O ambiente agora mudou. O ambiente é contrário a tanto Sérgio Moro quanto a Deltan Dallagnol, de maneira que, você veja, o Deltan Dallagnol foi cassado por quê? Só para a gente relembrar. O Deltan foi um absurdo. Essa cassação foi absolutamente inadequada na nossa opinião. Injusta. Ele estava respondendo a 15 sindicâncias. Mas eram coisas menores. 15 sindicâncias. Ok. Ele, então, pede exoneração do Ministério Público Federal. E quando ele pede exoneração do Ministério Público Federal, estas 15 sindicâncias perdem o objeto. Porque era para punir um membro do Ministério Público, porque ele não é mais membro do Ministério Público, desapareceu a sindicância. Então ele vai e registra a sua candidatura. Quando ele vai registrar a sua candidatura, pergunta-se, ele tem condenação? Não, não tem condenação. Ele responde a algum processo administrativo disciplinar? Não responde a nenhum processo administrativo disciplinar, porque ele não é mais promotor. Mas quando ele pediu exoneração, ele respondia? Também não. Porque se ele tivesse respondido, ele não poderia ser. Aí, qual foi a interpretação do TSE? Bom, ele não responde a nenhum processo administrativo disciplinar porque ele pediu exoneração antes que a sindicância se transformasse em processo administrativo disciplinar. Ora, esse é um exercício, não digo de adivinhação, mas um exercício de perspectiva. A gente não sabe. O princípio do estado de inocência não autoriza você imaginar que a sindicância vai virar processo. Crime por imaginação. Por imaginação. Então, quando ele se inscreveu, ele não tinha nenhum elemento que impedisse a sua candidatura. Agora, perfeito. Eu só preciso passar para o Felipe trocar a pauta. Sim, a interpretação ela foi razoável. Foi uma interpretação, a meu ver, porque o ambiente não é um ambiente favorável a eles, é um ambiente hostil. E isso influencia, claro, as decisões. Felipe Monteiro? Uma questão que eu acho interessante, né? Quem entrou com ação contra o Sérgio Moro foi o PL, partido do Bolsonaro. E então essa questão política que PT também, os dois. PT e mas Bolsonaro, agora, esquerda e direita, nesse caso específico não existe. Então, mas neste quem momento, entrou com ação foi o PL. Então, mas é mais um motivo que vai ser jogada neste momento, que vai ser beneficiado porque vai ter o senador do PL. Então, por isso que eu estou falando Negão e Rodolfo. Isso que ele acabou de dizer é o seguinte: o PL, que apoia o ex-presidente Bolsonaro, e o PT do presidente Lula estão juntos pela cassação do Sérgio Moro. Por isso que eu digo, o ambiente não é dos mais amistosos. coloque a barba de molho. Política é política, né? Por isso que eu falo, cara, pau que bate em Francisco na política não bate em Chico. Essa é a grande verdade. questão. E olha só, o advogado Cristiano Zanin já teria apoio suficiente para ser aprovado como novo ministro do STF. Ao jornal O Globo, 41 senadores disseram ser a favor de sua indicação. Isso significa a maioria absoluta, tá? A favor dele. A sabatina dele está marcada para acontecer na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Olha só, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, já disse que a votação no plenário deve acontecer no mesmo dia. Ou seja, desde que ventilaram o nome do Zanin, eu vou começar com você agora, Felipe Monteiro. Desde que ventilaram o nome do Zanin, já era mais do que certo que ele acabaria no STF. Nada contra o grande advogado que é o Cristiano Zanin, mas talvez pela imoralidade da indicação a esse cargo. O que me causa um pouco de surpresa é que você vê o Bolsonaro liberando a bancada do PL para votar favorável ao Zanin. Você vê a Damares, que foi a ministra forte do governo Bolsonaro, declarando... Ela não declarou apoio publicamente, né? Mas ela falou que gosta do Zanin, não é? Ela disse que o voto é não. Ela fez o comunicado dizendo que meu voto é não. Vamos aguardar, né? Ela elogiou o Zanin. Vamos ver na hora. Ela elogiou o Zanin. Você vê toda a base do Senado se movimentando para aprovar o nome do Zanin. E o nome do Zanin, como eu falei aqui no último programa que eu fiz no sábado, né? O Zanin é um advogado brilhante, né? Muito bom advogado. É um advogado que atuou num dos casos mais difíceis da história do mundo, né? Se for ver, né? Conseguiu, sem entrar no mérito de questões práticas e menores, conseguiu absolver o presidente Lula, não é?
que ganhou as eleições no ano passado. Ou seja, então, tá aí. Era meio que esperado que isso fosse acontecer. Você conhece o absolvido. Você conhece? Bom, eu ia passar a palavra para o Palumbo, mas porque é diferente de absolvido. Eu vou estar nesse mérito. Pode falar, né? Olha o meu notório todo mundo falando, aí, eu quero passar a palavra, eu quero deixar todo mundo falar. O Cabeça aqui me cutucando pra falar. Se eu deixar mais ele falar, a gente vai acabar o programa com ele. Eu preciso ainda colocar todo mundo pra jogar. E eu quero colocar. Eu tenho medo que acabe antes de eu falar. Ô, Edu, você tá vendo aí que eu tô fazendo de tudo aqui pra tentar deixar todo mundo falar, né? Você tá entendendo? O Edu é nosso diretor aqui. Só ele quer falar. 10 segundos. O STF precisa de mais PUC e menos São Francisco. Então, levantou a bandeira contra as entidades aí, vamos lá. Acabou de atacar o Alexandre de Moraes. Acabou de atacar. Tá vendo? Peixe morre pela boca. Só um minuto. Corta em mim, eu não tenho nada a ver com isso, hein? Pelo amor de Deus, quem falou foi o Felipe. E Alessandro Negão, por favor. O Zanin era óbvio que ele seria indicado, mais óbvio ainda que ele passaria. Até agora, só uma pessoa que eu vi, desculpe se outro senador já se pronunciou, mas até agora só a ex-ministra Damares. Ela veio a público e disse, comunicado para a imprensa, quem é oposição, quem é situação, avisando que o voto dela é não. Nessa bancada aqui, eu sempre vou repetir isso, porque eu gosto de fazer essa brincadeira. Eu disse várias vezes, o Rodolfo também já falou isso, que Zanin seria, não só seria indicado, como passaria. E os advogados da mesa, entendeu? Sempre disseram-se, gente, eu tenho muita sorte de estar do lado de Fernando Capês, irmão, tá ligado? E ele sempre falava assim, o Zanin, no quesito notório saber jurídico, ele é o cara, irmão. Ele é monstro, ele entende e muito sobre o direito. Então, ali passou, seria um excelente ministro do STF. O grande problema é que ele foi advogado pessoal do atual presidente Lula. E ele não foi advogado pessoal dele há 10 anos atrás. Ele foi até outro dia, até pouco tempo antes dele ser o nosso presidente da República. O que é muito diferente do argumento anti-horário, que eu já ouvi até do próprio Felipe aqui, que é o argumento de, mas o presidente tal indicou o advogado-geral da União, o outro presidente tal indicou o advogado-geral da União. Vamos aproveitar e pedir ajuda dos universitários aqui, dos professores, certo? Não passa a bola pro Cabeça, senão vai acabar com o programa. Eu quero falar pro Palumbo. O negócio é o seguinte, o Negão tá numa sardinha aqui pro Cabeça, que eu vou te falar. Né, meu amigo Cabeça? Aí o Cabeça começa a falar. Mas ele é meu amigo mesmo. É aula, são 35 anos dando aula. Quantos livros publicados? Mais de 20, com certeza. Mais de 20, com certeza. Aí ele começa a falar, a gente fica aqui, e vai. Não é pra passar pro Cabeça. Eu vou passar pro Cabeça, hein? Vamos lá. Recentemente que dependendo do comentário que você faz, dependendo da sua opinião, só vale se você for um jurista. E aí depende. Mas eu tô do meu lado aqui com o jurista. Entendeu? Meu amigo delegado Palumbo, eu quero saber o que você acha de Cristiano Zanin. Ninguém discute a capacidade técnica do Zanin. Ninguém discute. Isso é indiscutível. Exatamente. Ele é um advogado brilhante. Mas foi imoral, na minha opinião. Eu vou continuar falando isso. É legal? Ele pode indicar quem ele quiser. Quem ele quiser. Inclusive o Capês podia ser indicado. Mas ele indicou o advogado. E agora, como é que vai ficar nas ações contra o presidente Lula? Ele se declara suspeito, não se declara? Ele é suspeito ou não é? É claro que ele já está como ministro. Isso vai passar tão certo quanto 2 e 2 são 4. Olha só, meu amigo Richard Gere, brasileiro, ele que tem um sorriso maisinho da televisão brasileira, olha só essa Tem covinha? Não tem covinha, mas não tem covinha. Ele, Fernando Capês, eu vou te dar 2 minutos, Capês. Você consegue acertar sua teoria em 2 minutos? Vamos lá, então. Eu sempre falo, desde o início desse programa, e o Felipe Monteiro parece que não tinha entendido no começo do programa, em termos de estabilidade institucional. O Supremo Tribunal Federal precisa de um ministro penalista, de um ministro criminalista, de um ministro garantista, de um ministro que tenha conhecimento jurídico e, sobretudo, que tenha contenção. Ele traz
o Zanin a verve do advogado criminalista. A gente espera somente que ele não se transforme num Torquemada. O país precisa de tranquilidade. Sob esse prisma, eu acho que mesmo tendo a relação com o presidente Lula, a ida do Zanin para o Supremo Tribunal Federal trará muito mais fatos positivos a longo e médio prazo do que negativos. O Supremo, repito, precisa dessa reflexão em torno dos princípios constitucionais do direito penal. Não é só o ministro Gilmar Mendes que tem que falar sobre isso, o Toffoli, todos têm que falar essa mesma linguagem, sair um pouco do casuísmo e aplicar efetivamente os princípios garantistas. Então, por ser um ministro que eu tenho certeza será garantista e conhecedor do direito penal, eu entendo que vale a pena, sim, o Zanin ser aprovado e ir ao Supremo Tribunal Federal. Porque nós não temos... Cara, se a gente começar a falar do saber jurídico do Zanin aqui, a gente vai ficar falando 5 dias, porque ele é um ótimo advogado. Não é só saber jurídico, é bom senso. Bom Juiz senso? tem que ter bom senso. Bom, é o que nós esperamos. Ele, na verdade, é o que nós esperamos de todos os juízes. Você tem quantos segundos, Guedes? Então vamos lá. Desde que não me ataque e acabe o programa. Vamos lá. Na minha opinião, ministro do STF tem que ser constitucionalista. Criminalista no STF é bizarro, não é? E é culpa do sistema nosso de Suprema Corte que coloca no STF diversas questões que deveria estar lá. E é isso que eu queria colocar. Bom, fechou com chave de ouro. Agora vamos falar dessa brincadeira de criança. Chave de ouro? Fechou mal pra caramba com esse comentário. Não, Supremo Tribunal Federal. Supremo tem competência para julgamento da Fechou com chave de ouro. Supremo Tribunal Federal não julga. Eu não consigo falar. É guardião da Constituição. Eu não consigo falar. Fechou com chave de ouro porque terminou com ele falando. Ele não terminou nenhuma das pausas, ele terminou falando. Dessa vez, capês, nós vamos deixar ele terminar aqui, amém? É isso, obrigado. O governo federal não vai prorrogar o programa de desconto para os carros. O ministro Rui Costa disse que foi apenas uma brincadeira do presidente Lula durante uma reunião com ministros nessa semana. Bom, eu vou começar com você, Negão. Eu vou dar 1 minuto para cada um da mesa, tá bom? Porque, infelizmente, nós já estamos quase chegando ao fim desse programa. Negão, vamos lá. Um mêsinho é promoção relâmpago, né, mano? Você só tem um mês, parece feirão de carros. O que a gente precisa é da melhora no transporte público, o que a gente precisa é da melhora nas rodovias, o que a gente precisa, e muito, é o transporte naval. Isso já vai ajudar bastante a população. Grandes cidades que a gente tem aqui no Brasil, ou elas não têm um metrô, ou elas têm um metrô super precário. Isso seria muito mais viável do que qualquer incentivo ao carro popular, porque na verdade a gente já tem um carro popular muito caro. O que é o carro, na realidade, na vida real mesmo, o carro popular para o brasileiro é um carro usado, que a maioria dos brasileiros que não tem tanta grana para comprar um carro zero acaba comprando um carro usado ali, que às vezes é menos da metade do valor do que seria esse tal carro popular, com desconto e tudo. Perfeito, Negão. Que já teve algum carro zero ou não? Olha aí, a realidade de muitos, inclusive. Não, e agora que inventaram o transporte de aplicativo, aí a vontade de ter carro está diminuindo cada vez mais. Entendeu? Ó, eu vou começar com você, meu amigo. Cabeça, tem 1 minuto, cabeça. Não se brinca com coisa séria. Essa é a questão que eu queria dizer. E se alguém tiver curiosidade, dá uma olhada no artigo 102 da Constituição Federal, a competência extensa criminal do Supremo Tribunal Federal e para julgar habeas corpus também, para saber se o ministro precisa ter ou não conhecimentos e princípios de direito penal. Felipe, a palavra é sua, porque não pode se brincar com coisa séria. Ele sai falando que foi uma brincadeira do presidente Lula. Que brincadeira de mau gosto. A gente está tendo um momento de histeria completa. O presidente Lula fez essa brincadeira em reuniões privadas com os ministros dele. Né? Não falo publicamente sobre essa questão. Agora, eu volto a bater na tecla de que a esquerda global, né, está completamente ultrapassada. Ela busca incentivar a demanda, quando, na verdade, você pega os livros de economia moderno, que estudam desenvolvimento econômico, o ideal é você olhar o lado da oferta, criar estruturas para melhorar e aumentar a oferta. Complexo industrial, implementar questões relacionadas a cooperativas de pequenos produtores, de pessoas que trabalham com arte. Então, a esquerda está completamente ultrapassada e ficar olhando só a parte da demanda. Tá, em relação ao que o Capês falou, só para terminar aqui essa questão, né, o que eu falei foi o seguinte, que a Constituição Federal tem que ter uma reforma ampla e deixar o STF envolvido só em questões constitucionais.
A questão que está hoje na Constituição Federal está completamente equivocada, que dá muita competência para esse Felipe, acabamos concordando no final do programa. Isso, Concordo com o que você corto disse. aqui essa aposta. Concordo com você. Eu corto aqui essa aposta. Meu amigo delegado Palumbo, 1 minuto. Bom, a gente vê com declarações como essa que a política brasileira não é levada a sério, né? Em grupos de operações especiais, isso a gente chamava de és um fanfarrão falar uma bobagem dessa. E o Alessandro Negão falou dos transportes públicos. Eu vou dar só um exemplo de como a política brasileira não é levada a sério. Aqui em São Paulo, um vereador do PT foi investigado pelo DEIC da Polícia Civil, aonde eu, enquanto estava na vereança, pedi uma CPI para investigar, inclusive, este vereador. E agora, ele ia ser investigado pela máfia dos transportes. Foi pedida a prisão dele, mas foi negada. Ele ia ser investigado pela máfia dos transportes. E, pasmem, este vereador do PT virou presidente da Comissão de Transportes aqui da cidade de São Paulo. Então não tem como isso dar certo, porque a política brasileira não é levada a sério quando a gente vê declarações como essa de que foi uma brincadeira do presidente da República. Ou seja, não estão levando o país a sério, estão levando na brincadeira. E nós temos que entender aqui, como disse o Felipe, que foi num grupo fechado entre os seus ministros que o Lula falou isso. E nós devemos lembrar também que foi numa reportagem fechada que vazou aquela reportagem do Lula e aquele áudio do Lula falando do Sérgio Moro, que ele só ia voltar para se vingar e que queria que o Sérgio Moro, enfim, falasse aquele monte de besteira que ele falou. Ou seja, nós minimizamos quando esse governo fala alguma coisa que não pode ser falado. Nós minimizamos. Se fosse o antigo presidente, o antigo governo, nossa, estaria nos primeiros tabloides agora, sendo noticiado em todos os lugares. Já dizia Machado de Assis, devemos ter cuidado quando o chicote é passado para outras mãos. Olha só, eu quero dedicar o programa de hoje ao meu grande amigo Dr. Antônio Manuel Costa, ele que foi delegado da Polícia Federal, também foi delegado da Polícia Civil, mas se aposentou na Polícia Federal, um grande escritor, um grande professor de Direito. Obrigado pela sua obra e muito obrigado pela sua audiência também. Eu vou ficando por aqui, Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.